Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lenise Duarte, eu sou personal training. Estou aqui novamente no Ela Saudável Podcast, dentro do canal Ser Médico Podcast. E hoje a nossa convidada é a nutricionista materno-infantil Michele Chibior. Mi, muito obrigada por ter aceito esse convite, né? É um grande prazer, é uma grande honra ter você aqui nessa agenda super concorrida também. E seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Ali. Então, eu queria que você começasse compartilhando um pouquinho quem que é essa nutricionista, né? O que você tem trabalhado, conta um pouquinho também do seu trabalho para a gente entender um pouco sobre o que é uma nutricionista materno-infantil, né? Isso. Então, eu atendo gestantes e crianças até 2 anos, que compreende o período de 1000 dias de ouro de vida, que é o que vai marcar a vida toda de um indivíduo. Então, eu penso que é um período muito lindo e muito rico, né? Eu quis focar nesse período de atendimento, porque faz diferença na vida, né? Então, eu atendia no começo lá, que eu comecei a atender, né? Sou formada há 13 anos. Comecei a atender de tudo. E a gente via muita doença nos adultos que poderia ser prevenida lá no primeiro momento, na primeira fase da vida, que são os 1000 dias. Então, eu comecei a focar nesse público. E há 10 anos eu atendo só gestantes e crianças. Sim, e assim, a gente estava conversando um pouquinho, né, trocando já umas figurinhas, e eu percebo que uma das questões assim da nutrição é a galera que vai muito para a área da academia, do emagrecimento. Então, é muito importante prestar justamente essa atenção, né? Igual você falou, essa alimentação do 1000 dias já começa no ventre da mãe, né? Na verdade, começa antes hoje, na verdade, eu falei 1000 dias, mas hoje a gente tem falado de 1100 dias. 1100 então, a pré-concepção, né? Tá muito atual o termo de epigenética, programação metabólica, né? Tudo preparar aí o casal para gestar. Então, é um tema muito atual e agora está crescendo essa área da nutrição também. E é uma coisa muito importante, assim, né? E curiosa, porque, assim, foge um pouquinho do tema, mas já está no tema. As mulheres, às vezes, me procuram, né, eu como personal, para poder, eu quero começar uma atividade física, porque eu estou me preparando justamente para a gestação. Né? E uma das coisas que eu sempre indico é a questão da nutrição, né? Essa questão do acompanhamento nutricional. Porque, isso, eu posso chamar de né? Claro. Estou em casa, já estou me sentindo em casa. Essa questão de você, se preparar, essa questão da alimentação, pode influenciar na questão da fertilidade? Pode não, vai influenciar. Com certeza. E se preparar para essa gestação é fundamental, porque quando a mulher engravida, ela nem sabe que está grávida, né? E ali já está acontecendo muita coisa. Já um monte de células já estão se multiplicando e elas são dependentes de nutrientes para isso acontecer. Então, se tem falta de algum micronutriente, alguma vitamina, algum do processo inicial ali pode ficar prejudicado. Então, daí a gente já faz um alerta também, né, para essas pessoas, essas mulheres que querem né, engravidar, já fazer essa preparação. Mas também, agora me surgiu uma outra dúvida. A gente está falando das mulheres, mas e para os homens? Isso, esse momento, né, para quem está querendo ter um bebê, né, o casal ali, e aí, o homem também precisa... Com certeza. É 50%, né, de cada lado. Então, o homem com certeza vai influenciar bastante. A gente precisa atender o casal nesse momento pré-concepção. Que legal, Mi. E agora, né, o tema mais específico da gestação, eu sempre penso assim, Mi, qual que é a maior importância dessa alimentação, né, para a gestação, tanto para a gestante quanto para o bebê? Como que se dá essa interface, digamos, né, entre mãe, filho, para a nutrição mesmo, né, desse corpo? O feto que está se desenvolvendo ali, ele é totalmente dependente do substrato que a mãe vai oferecer para ele. Né? Isso vem por meio da alimentação. Então, tudo que o bebê precisa vai vir por meio da alimentação da mãe. Você pode explicar um pouquinho? Porque eu estou imaginando assim, imagine que a pessoa, mas como que o bebê se alimenta, né? Explica um pouquinho para quem está escutando o nosso podcast, para eles entenderem um pouquinho desse processo, que eu acho muito interessante ter esse entendimento do todo,
Porque isso também gera uma conscientização, né? Para Sim. que tenha uma alimentação mais saudável. Acho que um exemplo bem clássico que todo mundo fala, que toda gestante tem que tomar ácido fólico, metilfolato, enfim. Por quê, né? E o que é isso? É uma vitamina chamada B9 que é fundamental para a formação do tubo neural do bebê, que é o fechamento ali vamos falar, da espinha dorsal ali do bebê, onde é bem ali a parte neurológica dele. E se está faltando esse nutriente, essa vitamina B9, isso pode causar alguma deficiência. Entendi. Né? Falta de B12 também. Então, qualquer vitamina que falte no corpo da mãe vai faltar no desenvolvimento do bebê. É cálcio para formar o esqueleto, os ossos. Então, tudo é dependente. Entendi. E essa falta pode gerar complicações imediatas ou futuras. Ou futuras. Um exemplo de uma complicação futura, Mi, que poderia causar. Acho que um exemplo que a gente estava falando até antes de começar, daquele bebê que nasceu com 7 quilos, sim. sobrepeso, porque provavelmente foi algum erro, né, no pré-natal dessa mãe. Então, ela deve ter ganhado muito peso, ou foi uma diabetes gestacional não diagnosticada, não cuidada, que ele nasceu com sobrepeso e vai ter riscos de ter diabetes futura, obesidade. E é importante agora a gente entrar nesse tema de peso, né? Eu que atendo as gestantes, eu percebo muito essa preocupação de quanto que eu devo ganhar de peso durante a gestação, se tem um ideal, né? Geralmente, às vezes, não sei se é mito ou verdade, entre 8 e 12 quilos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do peso da gestante, né? Que é algo que eu percebo que apavora muito elas se pesam o tempo todo, elas estão preocupadas, né? E esse fato de se pesar o tempo todo pode ser muito ruim também, né? Porque, assim, vai ganhar peso durante a gestação, precisa ganhar peso. Não é engordar, né? Então, eu também recebo no consultório, eu vim para acompanhar o meu peso, não quero engordar. Não vai engordar, né? É o peso da gestação, do líquido amniótico, né? Da barriga que está crescendo, o peso do bebê, as mamas aumentam, às vezes tem um inchaço. Então, o peso de balança não é gordura. Né, é o peso da gestação. Agora, a gente determinar uma faixa de peso para ganhar, eu acho um pouco complicado, porque a gente acaba não abrangendo todo mundo, né? Esse cálculo, essa orientação deve ser feita para cada gestante, que vai depender do seu estilo de vida, do peso que estava antes de gestar, né? Tudo pensando na saúde. Então, vai ter os exames de sangue para a gente acompanhar, ecografia, estilo de vida, tudo vai se cruzar para a gente determinar o peso dela. Perfeito, Mi. Isso me lembrou também de uma gestante que eu estou atendendo, e ela estava super preocupada porque ela não estava engordando. E daí ela falava assim, mas eu não tô subindo. E eu sempre falava assim, mas o que teu médico diz, né? O que a nutricionista tá falando? Não, tá tudo bem. Mas é porque o fulano falou que eu preciso ganhar peso porque a minha barriga não tá crescendo. Então eu percebo muito essa influência das pessoas também externa, né? Que, você, né, tem que ganhar peso. É um peso muito grande que as pessoas colocam em cima da gestante. Sim, porque se não tem barriga, a minha demorou também para aparecer. Nossa, cadê a barriga? A gente fica toda bitolada. Quem tá com barrigão, quantos meses tá? Nossa, vai estar muito grande. É o tempo todo, né? Então, ou tá grande ou tá pequeno, é difícil, né? E até mesmo, semana passada, eu conversei sobre isso com a minha aluna e ela disse assim para mim, fui no médico, o bebê tá com 2,5 kg, ela tá com 35 semanas, tá quase ali, tá tudo perfeito. E ela está com 6 quilos, né? 5, 6 quilos, Então, assim, é sobre isso, né? Não é o peso de balança, né? É tudo a avaliação geral da gestante. Todo esse contexto, né? E é muito importante, justamente dessa gestante, né? Sempre procurar o profissional, porque a coisa mais importante que eu vejo é como está sendo o desenvolvimento desse bebê, né? Isso, porque tem essas tabelas, esses aplicativos, né? Que você vê quanto precisa ganhar por semana, por mês, mas não está levando em conta a pessoa que está ali na frente, né? É algo geral. Sim, com certeza. E você comentou um pouquinho sobre esse bebê, né? Que nasceu com 7 quilos. E assim, o que fez ele crescer tanto, Mi?
É a questão da diabetes gestacional? Provavelmente. Aham. Provavelmente. Só que isso não aconteceu de uma hora para outra, né? É claro, assim, uma falha de pré-natal mesmo, de assistência, Sim. né? Então, assim, o pesar é importante para ver se essa mãe também não ganhou muito peso em pouco tempo. Porque isso é prejudicial. A gente precisa ganhar peso ao longo da gestação. Mas se ganhou ali 3 quilos em um mês, aí isso pode interferir para o bebê. Porque é um excesso de calorias, de glicose, provavelmente, de gordura, e tudo isso também passa esse excesso de energia. Para o bebê. E deixa eu te perguntar, Mi, por exemplo, a diabetes gestacional, ela tem um fator só alimentar ou pode ter um fator genético também envolvido? Também, mas é muito hormonal, né? Toda gestante tem uma propensão a desenvolver diabetes gestacional porque tem uma resistência à insulina ali já própria da gestação, né? Todos os hormônios da gestante estão meio ali, né, bem sensíveis. Então, se você já tem uma predisposição e já vem essa parte ali da gestação, então pode ser que você desenvolva. Não é só porque você tem uma alimentação errada ou está fora do peso. Qualquer mulher pode desenvolver, mas se tiver um fator genético, sempre é uma probabilidade maior. Imagina assim, chega no seu consultório, né? Uma gestante que está com diabetes. Como que é? É a maioria. Né? Sério? A Esperam estatística Esperam chegar a ter diabetes gestacional para vir procurar Nutri, né? Entendi. Mas tem que procurar antes. Mas Sim. tem muita paciente com diabetes gestacional. Mas assim, e aí, como que é o protocolo? Você consegue zerar durante a gestação, só diminui ou só controla? Uma vez que tem um diagnóstico, não se retira esse diagnóstico. Uhum. A gente controla. E dá para controlar muito bem com alimentação e atividade física. Com certeza. Controle de estresse, porque assim, o estresse pode aumentar e desregular a glicemia muito. Meus pacientes veem, eu sempre converso. Às vezes elas me mandam a tabela ali da glicemia. Ai, comi bem, fiz atividade física. Daí, como é que foi esse teu dia? Você dormiu bem? Você passou por algum estresse? E daí, tá lá, alguma coisa que vai... Porque assim, não é só alimentação, atividade física. Também tem o sono, o estresse. Todo mundo é estressado hoje em dia, né? Imagina uma gestante. Tô aqui pensando, como não estressar uma gestante? Não é? Né? Se a cada 10 minutos... Não existe isso. Eu brinco ainda com uma aluna que eu falo assim, tem uma gestante, nasce uma culpa, né? Então, aí o estresse relacionado a isso o tempo todo. A ansiedade do bebê, a cadecografia. Toda gestante quer fazer reforma, não sei o que acontece, gente. E daí o estresse. Mas é o gerenciamento dele. Como é que você vai lidar com isso? Isso vai ter. A gente vive num mundo estressado, mas como vai lidar com isso? Vai fazer toda a diferença. Aí eu sempre indico meditação, se a pessoa gosta, algum hobby, alguma coisa para olhar para ela também, para controlar isso. Perfeito, e que ajuda muito, né? Eu percebo mesmo que as gestantes, elas falam para mim assim, esse é o meu momento, né? Os meus treinos, tanto na gestação quanto na pós-gestação. Atividade e alimentação é aquilo que eu vejo que dá aquele respirar para elas. Isso. Mas isso é um autocuidado, é saúde. Também precisa, fora disso, um momento de relaxamento. Sim, né? Com certeza. Eu tenho, assim, trabalhando com esse público, uma das coisas que eu tenho entendido é muito assim, cuida da mãe, que o bebê vai precisar da mãe. Então, cuida dela, que ela vai cuidar do bebê, né? É aquela mensagem do avião, né? Coloca a primeira máscara de oxigênio em você, depois na criança. Isso mesmo. E, Mi, pensando agora nessa questão do peso, de controle de peso, né? Uma das coisas, assim, que eu tenho curiosidade, jejum intermitente. Gestante pode ou não pode fazer o jejum intermitente? Não pode. Não pode. Por que não pode? Assim, depende, né? Não é que depende, mas você vai ficar muito tempo sem comer. Esse jejum natural que a gente faz, dormir, acorda e come, ok, de 8 horas, ok. Mas você pular a primeira refeição, por exemplo, você vai ficar muito tempo sem comer. Pode dar uma hipoglicemia na mãe. E daí pode desmaiar, pode faltar glicose para o bebê. Então, não é interessante. Então, jejum intermitente... Jejum intermitente, não dá para fazer durante a gestação. Não façam jejum intermitente na gestação. É perigoso. E ainda mais assim, né? Imagina jejum intermitente com exercício. Meu Deus. Imagina o perigo, né? Que pode ser para essa... É porque é importante falar disso, porque eu vejo que é um tema, assim,
bem polêmico, porque existem muitos blogueiros que, né, estou aqui de jejum intermitente, gestante. Então, é importante sempre alertar sobre a individualidade de cada um, né? Isso, gente, se blogueiro, artista tá fazendo, tem que tomar algum cuidado, né? Sim. Tem uma famosa aí que tá gestante agora, que tá fazendo um monte de exercícios, não sei se você viu, que não, né, os profissionais estão falando que não está sendo tão adequado. Sim. Então, daí a pessoa fala, mas a fulana está fazendo, então vou fazer também. Sim. Não é porque só a fulana está fazendo que é Com certeza. Às vezes você coloca em xeque uma coisa muito importante, que é a sua saúde e a do bebê, pensando nessas questões assim que, né, cada um tem a sua individualidade, mas no geral, não, né? Não, o jejum intermitente não, ficar sem comer não. Isso. Dá pra gente fazer, só o fato de, se você, né, engravidou, tá precisando perder peso, não tá comendo legal, só o fato de você organizar a tua alimentação, iniciar uma atividade física já vai controlar isso. E outra coisa interessante, né? Low carb. E aí, pode ou não pode? Low carb. O que é a low carb, né? É comer menos carboidrato. Não é zero carboidrato, né? Como muita gente fala, né? Tá fazendo low carb e zera praticamente carboidrato. Mas, por exemplo, numa diabetes gestacional, a gente pode pegar os princípios da low carb, que a gente vai diminuir um pouco o carboidrato. Não é zerar, né? A gestante precisa comer carboidrato, mas a gente vai priorizar carboidratos de melhor qualidade, né, de baixo índice glicêmico. Então, a gente vai pegar os preceitos ali, algumas receitas que são legais, mas não vai fazer a dieta low carb. Então, não dá para fazer dieta durante a gestação. Você Entendi. vai comer bem. Sim. Porque até mesmo eu fiquei pensando, e a mulher que ela já, né, começa gestante com sobrepeso? Como que é para você assim? Chegou lá no teu consultório, acabei de estar gestante, fiquei gestante, mas eu estou com sobrepeso. Como que é o procedimento? No primeiro trimestre, não há tanta demanda calórica aumentada pela gestação. Então, dá para a gente segurar o peso e até, às vezes, perde peso, né? Você comentou ali que teve uma cliente tua que não estava ganhando peso. Então, nesse primeiro trimestre, até por causa de enjoos, às vezes, né, bem característicos, pode perder peso. E controlado, acompanhado pelo médico nutricionista, ok. A partir do segundo trimestre, já tem uma demanda energética maior. Então, vai começar a ganhar peso. Então, numa gestante com sobrepeso, obesidade, né? Vamos avaliar individualmente, mas normalmente segura no primeiro trimestre e depois vai ganhando lentamente. Sim. E você falou sobre o enjoo. É uma das coisas que elas relatam bastante, né? Principalmente no primeiro trimestre, mas eu já vi casos de gestante chegar no 9º mês e ainda tá lá com enjoo. É muito triste. E assim, o que é o enjoo? Por que ele acontece? E se tem algo que pode ajudar as gestantes, né, a amenizar esse enjoo também. Tá. Não, né, falando assim, tem uma sabedoria popular que fala que a aversão a certos alimentos ou até enjoo é para prevenir que a mulher coma alguns alimentos que não são adequados para a gestação. Então, se fala muito nisso. Cientificamente, né, não tem como te responder, é bem hormonal mesmo, mas tem a hiperêmese gravídica, que daí é a situação mesmo de enjoo durante toda a gestação. Daí é uma consequência da gestação. Mas os enjoos do primeiro trimestre ali, é difícil, não tem muita coisa para se fazer. O que a gente pode fazer para amenizar? Tem o gengibre, que é até indicado pelo Ministério da Saúde, OMS, e muita gente acha que o gengibre não pode na gestação. E é isso que eu ia te perguntar. E ele é indicado para controle de náuseas, enjoos, essa sensação. E a vitamina B6, manipulada daí pelo seu médico ou nutricionista, também pode ajudar a controlar. Agora, comida, né? O dia a dia ali. Alimentos mais frios, então temperatura mais ambiente para frio, sem muito odor, muito forte, que acaba não enjoando. Água gelada, água com limão, água com gengibre, água de coco. Pouca quantidade de comida, mais vezes ao dia. Mais alimentos secos ao acordar, né? Então deixar uma bolachinha de arroz do lado da cabeceira. É melhor do que aquela bolachinha água e sal, que daí não tem tanto nutriente. Sim. Mas isso, infelizmente, a gente pode controlar por aí, mas não tem muito como fugir para quem tem, né?
Para quem tem. E essa questão do enjoo daí pode gerar uma alteração sobre a questão do peso do bebê, se a mãe não se alimenta bem, se não consegue controlar. Tem mulheres que não conseguem nem tomar a suplementação, que tem na gestação também. Depende, se for esse iniciozinho, né? Dá para que não precisa ganhar tanto peso, só que se a gente for falar só com relação a peso e caloria, Sim. né? Mas se ela estiver conseguindo comer alimentos nutritivos, ok. Senão a gente vai para uma suplementação para dar apoio nesse momento. Entendi. Né? Então a suplementação sempre vem para complementar o que a mulher não consegue comer de adequado. Sim. Mi, suplementação. Essa é uma parte que eu gosto bastante. Assim, a gente vê nos meios de academia, né? Bastante essa questão da suplementação para o treino e tudo mais. A gestante que treina, está treinando lá pesado, ela já suplementava. Continua a suplementação, imagine que ela suplementa lá com os que são mais comuns, né? O whey, a creatina. Continua essa suplementação para como que funciona, assim, dentro da nutrição? Tá. Depende, porque agora ela não vai estar treinando tão pesado para uma hipertrofia, por exemplo, que estava precisando daquele suplemento, né? Sim. Pode, mas precisa é que a gente precisa ver, se Entendi. precisa tomar, né? E esses suplementos, a maioria tem muitos aditivos, né? Porque vai ter um gosto forte, é a proteína ali concentrada. Então tem adoçantes, às vezes aromatizantes. Então, se for usar de alguma marca mais limpa, né? E sempre orientado qual a quantidade que vai tomar e se vai precisar. Né? Algumas pacientes minhas a gente até usa, mas se não está conseguindo atingir a necessidade via alimentar. Sim. Que não é tão aumentada, assim, normalmente dá conta de comer, né? Mas às vezes uma pessoa tem uma vida mais corrida, não consegue fazer um lanche, enfim, pode entrar, sabe, para dar uma praticidade, assim. Sim. E pensando também nessa questão, né, de suplementação, o que pode, o que não pode comer, isso é polêmica, né? Por exemplo, bebida alcoólica. Pode ou não pode? Alcoólica, nada. Nada? Não tem tolerância para isso. Não tem. Zero. E até a bebida, tipo, uma cerveja zero. Porque ela não é absolutamente sem álcool, né? Tem 0, tananana. E isso, se a mulher consome mais de uma quantidade, uma latinha, 2, 3, enfim, a quantidade vai ser maior e pro feto passa, né, via ali cordão umbilical e para ele é muito maior. Então é 0, tananã, para ele é muito maior aquela quantidade, porque ele é muito pequenininho. Muito pequenininho. Então não tem níveis seguros e nem o 0,00. E até mesmo assim, né? A quantidade, por exemplo, você falou a cerveja, 0, né? Ela tem uma quantidade muito alta de carboidrato, não é, Mi? Tem. E isso também, né? Imagina, você toma 1, 2, 3. Sim, é muito mais fácil de extrapolar ali, Sim, né? então você fala, Você zero. toma, né? Assim como sucos Sim. naturais também, né? Então, uma paciente com diabetes gestacional tem que cuidar com sucos naturais. E até as frutas, quantidade de frutas que vão comer. Não ter medo da fruta. Mas o suco, ele é muito concentrado, né? Então, um copo de suco de laranja. Vão o quê? Mais 6 laranjas puras aqui? Ninguém come 6 laranjas de uma vez. Então, é diferente. Diferente, boa. E dentro dessa linha, então, bebida alcoólica, 0. Sem tolerância. Sem tolerância. E café, pode ou não pode? Cafeína. Tudo bem, é polêmico, né? Sim. Bom, a orientação mais atual é que os profissionais de saúde desaconselham a ingestão de cafeína pela gestante. Então, até há certo tempo, tinha uma quantidade ali X de 200 miligramas, né? Uma xícara. Mas hoje tem se falado que nenhum nível é seguro. Nem para crianças. Então, o café ele é orientado a partir de 12 anos. Mas qual que é o problema do café para gestante? Ele tem um efeito, né, na parte cardiovascular. Então, ele pode aumentar batimento cardíaco, né? Criança, bebês, a gestante. Então, por superestimular. A gente fala que café é bebida para adulto cansado, né? Gestante está cansado, mas não pode dar esse up com energético, com bebidas estimulantes, né? Que entra dentro dessa linha entra nisso, então né? pode prejudicar ali o sistema cardiovascular do bebê. Ô, Mi, e o descafeinado? A pessoa, né, que já é louca pelo café, que está aqui pensando, gente, quando ficar gestante, não pode.
Pode ser uma possibilidade. descafeinado. Só que procurar pelo método aquoso, porque quando você retira a cafeína, passa por muito processo químico, né? E acaba ficando muitos resíduos. Sim. Então a gente orienta a descafeinado por método aquoso, que pode ser uma opção, né? Porque o problema é a cafeína. A cafeína em si, beleza. Então, tá resolvido para quem é viciado em café. Toma o Vai gestante. pro descafeinado. Vai pro descafeinado. E os chás também, né? Vou substituir por chá. Também não é uma boa. Não é uma boa. Porque são ervas, Sim. né? E as ervas têm seus efeitos no nosso organismo. Então, e é difícil a gente falar pode ou não pode na gestação, porque não tem estudos com gestantes. O Comitê de Ética não vai liberar a gente fazer, o que será que vai dar se a gestante tomar esse chá na gestação? Não dá para ficar testando. Então, a gente limita, como não se tem muita informação sobre isso, o que é seguro? Chás de frutas e chás de gengibre, que é indicado para os enjoos, 100%. Agora, camomila, esses mais fraquinhos, erva doce, até pode, mas esporadicamente, uma xícara, não tomar todos os dias mais de uma xícara, porque daí sim pode ter efeito. Então, tem algumas hipóteses que podem acontecer. Então, a gente não arrisca. E quais são essas hipóteses, Mi? Camomila, por exemplo, pode estar associado à restrição de crescimento do bebê. O café também. Entendi. Então, são ervas que podem causar algum efeito, por mais inofensivas que pareçam. Na amamentação está liberada. Está liberada na amamentação, né? E pensando na questão do chá, uma das coisas que eu escuto muito, assim, chá de canela é abortivo? Então, pode ser por superestimular. Então, se você tomar ali, sei lá, 1 litro de chá de canela concentrado, qualquer chá, né? Qualquer erva, pode ser superestimulante ali do útero. Eu pergunto isso porque teve uma vez que também, né? Eu com as minhas gestantes nas aulas. A gestante chegou, meu Deus, Ali, eu tomei comi alguma coisa que tinha um pouquinho de canela. Então, é diferente o pó da canela do chá de canela, que ficou ali na infusão, concentrado. Agora, uma pitada de canela na banana, uma pitada de canela num bolo. Pitada não tem problema. Pitada não tem problema. E ela chegou tempero, né? Desesperada, porque ela falou assim, tinha uma pitada de canela no bolo, alguma coisa que ela comeu e ela estava em crise porque tinha uma pitada de canela. Eu falei, respira fundo, né? Não, porque foi pontual, foi pouca quantidade. Porque se ela colocar canela em tudo, aí sim vai ter um efeito. Sim. Mas comeu ali uma porção pequena, não tem problema. E eu sempre penso assim, né, Mi? A gente tá falando de uma segunda vida também. Então, na dúvida, né? Tipo, isso, não. Na dúvida, não. Não faça, espere esse tempo, né? Então, beleza. Então, para quem tá escutando a gestante, chá de canela, gente, olha... Não. E falando ainda, né, do que estimula ou não estimula, a questão do parto. Já ouvi falar, come bastante tâmara, ela chegou a 37 semanas. Come tâmara. E aí, pode ou não pode ajudar aí no parto? Pode. Tiveram alguns estudos que sugerem, né, que tiveram, sim, as mulheres tiveram um trabalho de parto mais rápido, tiveram menos probabilidade de usar a ocitocina sintética, então ela libera, né, ajuda a liberar ali naturalmente, pode ser indicada. Mas assim, não apostar todas as fichas nisso, não é a tâmara que vai te fazer ter um trabalho de parto rápido, sem dor, enfim. Porque o pré-natal todo é que vai resultar num trabalho de parto bom ali, rápido, né, e tudo ok. Então, mas... Pode-se fazer essa orientação a partir de 36 semanas, começar a comer 4 a 6 tâmaras por dia, pode entrar dentro da orientação, mas assim, não é o fator principal. E gestantes com diabetes gestacional, aí... Tem que cuidar. Tem que ver se vai ter a orientação para consumir ou não, porque daí tem bastante carboidrato. Antes de 36 semanas, então, não come tâmara? Pode comer. Uma ou outra, ok. Mas daí essa quantidade maior de 6 tâmaras por dia, daí é para o foco específico para ajudar na liberação de ocitocina. É isso que eu ia falar, né? Porque daí a tâmara, ela vai auxiliar na liberação da ocitocina, ela pode auxiliar, né? Isso. Ela pode, não é uma regra. E isso acaba influenciando no trabalho no parto. Porque só para quem está, às vezes, quem está escutando o nosso podcast, para eles entenderem que a ocitocina... Ela, sim, é o hormônio responsável por estimular, né, a contração uterina e aí o bebê vir ao mundo, né? Isso. Então, que interessante, Mi. Então, 6.
Só quem tá com diabetes gestacional Isso, que tem mas que cuidar. assim, cuida da gestação inteira, tem uma boa alimentação, seja ativa, né? Sim, Atividade atividade física que também. isso que vai propiciar um trabalho de parto bom. Sim, que interessante. Então, agora eu tô pensando aqui, tá me vendo, né? Vindo vários alimentos que eu tô curiosa aí para saber se pode ou não pode. Refrigerante. A gestante pode, não pode? Como que é, Mi? Sempre que me perguntam, né, do que tomar. Isso. Falo, gente, vocês vão ficar bravos comigo, mas bebida de gestante é água. Ai, só água. Não, assim, dá preferência à água. A água é super importante, né, para o intestino. Sim. Os líquidos corporais aumentam em 50% da gestante, então tem que ter bastante água para ajudar aí. Até por causa do inchaço também, né, Mi? Também, água Sim. é fundamental. Mas às vezes quer tomar uma outra coisa, né? Um suquinho, às vezes para quem já toma e gosta do refrigerante, quer tomar refrigerante. A gente não deveria estimular ninguém a tomar refrigerante, muito menos a gestante, porque eu sempre falo assim, tudo que você vai tomar ou comer é uma oportunidade de você dar nutriente para o seu bebê. Sim. Né? Sempre fazer esse questionamento, eu acho que ajuda muito. Vou tomar isso. Será que eu estou ajudando, né, o meu bebê? Mas, claro, às vezes a gente quer algo por prazer e isso também faz parte. A gente come também por outros motivos. E desde que equilibrado, ok. Então, poder tomar ou não? Pode, não deve. Mas pode, pequena quantidade. Se estiver fazendo algum controle de carboidrato, de caloria, prefira o diet, né? Sim. Mas assim, melhor não tomar. Na dúvida. Né? Faz essa reflexão, será que vale a pena? Um golinho, enfim. E até mesmo me pensando que os hábitos alimentares de uma criança, ela já começa no ventre. No ventre da mãe? De verdade. Isso é um fato. Sim. Uhum. Tenho até uma paciente que mandou mensagem, falou, nossa, eu comia tanta rúcula na gestação, e hoje o filho dela com 1 ano come muita rúcula. E criança que come verde, come folha bem, é difícil. Isso foi um exemplo clássico que eu tive ali de consultório. Mas sim, porque o feto, né, ele começa a deglutir líquido amniótico ali no 2º trimestre. E o líquido amniótico muda de sabor e cheiro conforme a alimentação da mãe. Nuances, né? Não é exatamente aquele cheiro, mas tem nuances já de sabores. O leite materno também. Então, tudo é uma preparação para a introdução alimentar. Então, se a mulher comeu, né, teve uma alimentação bem variada, quando o bebê for comer aquele alimento, ele vai ter uma memória afetiva e de que aquele alimento é seguro, né? Minha mãe comeu na gestação, tá tudo ok, posso comer também. Então, tem a probabilidade dele aceitar melhor. Entendi. Então, eu vou ter que falar com a minha mãe sobre a questão do chocolate, né? Mãe, você comeu muito chocolate na gestação. Mas chocolate não tem como ninguém gostar, né? Todo mundo vai gostar eu brinco que dentro da nutrição, né? Essa questão do doce ainda, pra mim, é mais difícil. Eu sou bem formiguinha. Mas é que doce é gostoso. E não vai dizer que não vai comer doce porque não é saudável, porque não vai acontecer. A gente quer um docinho, mas comendo moderadamente, até a gestante pode, até na diabetes gestacional, às vezes a gente consegue liberar algum chocolatinho, alguma coisa, se tiver tudo bem controlado. Então, é equilíbrio, eu acho, sempre. Isso. E é isso. O chocolate, a gestante pode, se for moderado? Pode. Não tem nenhuma contraindicação? Não, cuidar da quantidade, então aquele 1 quadradinho, né? Dependendo do caso, vamos sempre avaliar individualmente, né? Vai ter paciente que vai ter que, às vezes, não por algum momento, enfim. Mas estando tudo ok, liberar um quadradinho, até ajuda, né? No controle ali, emocional, relaxa, dá um prazer. Eu acho que não tem problema sendo adequado. Eu sempre falo pra gente estimular os sentidos quando vai comer um doce, né? A gente não sabe comer doce, na verdade. A gente engole uma barra, nem sente o cheiro, o gosto, não aprecia aquele momento. Então, um quadradinho de chocolate bem degustado, bem aproveitado aquele momento, vai te satisfazer o que uma barra não faz. Então, aprender a comer consciente. E até mesmo essa consciência está muito atrelada à questão das emoções, né? Exatamente. Então, eu até brincava assim, se você está triste, né? Só abrindo um parênteses aí no nosso tema, se você está triste, você come. Se você está feliz, você come. Eu até brinco com os meus amigos, né? Antigamente, os meus amigos falavam assim, vamos tomar um café. Hoje eu falo assim, quer conversar comigo? Vai pra academia comigo, vai treinar comigo enquanto a gente conversa. Ótimo. Eu brinco com eles, eu criei
esse clube da conversa agora. Então, tem dias que eu treino com uma amiga, daí ela vai me contando da vida, a gente vai treinando. Daí Que no legal. tempo de descanso ainda, né? Porque tem que controlar bonitinho. Sim. Então, é justamente como que você alinha essas emoções, né? E o a- comer é social, é né? social, não Tudo tem é. como. Natal, né? Natal, Ano Novo, Aniversário, tudo. Nasceu o Páscoa. bebê, você vai preparar uma lembrancinha Aham. ali que vai ter a ver com comida, Sim. normalmente. E é sempre pensando nessas melhores escolhas, né, Mi? E voltando na questão da gestante, se ela já introduz isso, né, para Essa criança, consciência a probabilidade dessa criança ela optar por alimentos saudáveis, né, vai ser é muito muito maior. maior. Porque tem um Muito exemplo em interessante. casa também, Sim, né? Você tem que pensar que você vai ter ali um ser humaninho que tá te olhando. imitando tudo que você faz. Aham. Então, por isso que é muito importante essa conscientização, né, da mãe, da Dos família, né, dos pais, pais, né? né? Eu sempre uso um exemplo que eu vou dar agora, porque eu trabalhei muito tempo em escolas e eu dava aula de educação nutricional para criança. Isso é maravilhoso, né? As escolas que eu trabalhava, que abriam esse espaço, estão de parabéns. E daí eu tava falando para uma turminha ali de 4 anos da importância do cálcio, enfim. Daí eu falei sobre refrigerante, né? Que não era legal, porque deixa os ossos mais fracos. E daí uma criança levantou a mão e falou assim: Mas meu pai toma refrigerante todo dia e ele é muito forte. Ai, Tão fofinho, mas aquele olha o momento. peso que os pais têm. Daí eu Aham. falei, né, na influência das crianças, porque nós pais, né, e mães somos os heróis para ele, até uma certa idade, né? Sim. Somos os heróis. Tudo eles refletem para eles. Com Então, assim, se a certeza. gente fala uma coisa que não é legal, mas teu pai e tua mãe fazem, daí fica mais difícil. Com certeza. É igual o exercício, né? Eu trabalhava numa academia que tinha aula para crianças e com o intuito, né, de tratar essa obesidade infantil. Legal. E daí você percebia que os pais chegavam, deixavam a criança na sala para fazer os exercícios e eles ficavam sentados no sofá. No celular, provavelmente. E aí eu falava assim, pai, a criança ela vai olhar para você, ela vai se espelhar em você. Então aproveite esse tempo que você está trazendo e utilize para treinar você também. Isso. Às vezes dava certo, às vezes não. Senão fica como uma punição para criança, Sim. né? E é tão mais gostoso fazer em família exercício, Sim, com preparar certeza. uma refeição. Com certeza. E, né, adentrando um pouco mais sobre essa questão do que pode e que não pode na questão da alimentação, uma outra dúvida que eu tenho, Mi, é o sushi, sashimi, comida japonesa. Tudo de bom. Comida crua. Gente, e aí, a gestante pode? Comida crua no geral, né? É isso. Você vai ver que muitos médicos, né, ali falam que ok, pode comer. Na verdade, poder pode, mas você tem que saber os riscos que você está se submetendo ali, né? Uhum. Então, toda a proteína crua ali, né? Carne mal passada, deve entrar tudo, né? Gema de ovo mole, o peixe cru. Pode estar contaminado, né? E Com esse que é alguma o problema, bactéria, sim. isso, Um com grande parasita. Isso, sim, pode uma intoxicação alimentar, fazer mal para a mãe e para o bebê. Até saladas cruas em restaurantes. Não é para assim alarmar, nossa, a gestante não pode fazer nada. Não, mas precisa começar a olhar mais, né, para onde você come, para a higienização dos alimentos. Então, salada crua que eu estava falando. Se não está bem higienizada, tem o risco de se contaminar por toxoplasmose. Sim. Inclusive, eu tive um caso de uma gestante que ela fez o exame. Não me lembro o nome do exame, que você verifica a questão da toxoplasmose. IgG, IgM, para ver se está ativo ou não. Isso mesmo. E eu me lembro dela chegar chorando, tipo, porque deu muito alto. Deu muito alto, deu muito alto. E assim, a toxoplasmose pode causar complicações muito sérias para a criança, né? E, assim, eu brinco que é uma montanha russa, gente, trabalhar com gestante, porque eu chorei junto. Falei, meu Deus, não. E aí, depois de um tempo, quando ela refez o teste, ele estava alto, mas eu acho que o nível... Tipo assim, o médico falou, não se preocupe, que isso não... Porque às vezes você olha o exame Isso. sozinha, antes do médico ver, Uhum. e já fica tirando conclusões, Sim, né? Calma, sim. manda pro profissional que pediu aquele exame, e ele vai dizer o que Isso. E eu me lembro dessa cena, assim, nitidamente. Quando eu me lembro dessa gestante, eu falo assim, meu Deus, que montanha-russa, né? Que a semana que ela descobriu, eu estava feliz. Aí depois veio essa questão do exame.
E aí a gente ficou arrasados, depois ficou feliz de novo. Então, e vale a pena esse risco? Sim, Né? Comer sim, com. Enfim, não sei, vai para cada um refletir. sim. Né? Ao risco. Então se você quer correr esse risco. Ou E não. até mesmo assim, né? A questão de você comer em lugares que você não conhece, né, Mi? Porque, assim, né? E você não sabe como foi aquela higienização, você não sabe bem certinho como que foi o preparo. Então, até pensando nesse aspecto, o ideal era a preparação mesmo, né? Tipo, evitar comer em lugares que sejam mais buffet, coisas assim. É que fica mais exposto, Isso. né? Mas mesmo lugares que você sempre comeu, nunca deu nada. Aham. Às vezes mudou funcionário, não tá fazendo. A gente não sabe o que acontece por trás das portas, né? Sim. Eu que já trabalhei em cozinha, sei como que acontece. Então não dá pra gente colocar a nossa saúde nas mãos, né, de outra pessoa, sendo que você tá gerando uma nova Sim, vida. Mas aí isso fica para cada um refletir. Não é claro. para causar aí também, né, medo nas gestantes, mas consciência, conhecimento. E daí Conhecimento. você toma as decisões que você achar que vale a pena. Perfeito, Mi. E, Mi, eu acho que assim, se eu pegar uma lista, né, vai ter muita coisa do que pode e o que não pode. E é interessante que a gente aproveite esse espaço e Sim, aquilo para que eu tirar fui compartilhando, né, passando com as minhas gestantes. Então, estou trazendo, aproveitando esse momento, trazendo para você esclarecer, para ajudar também outras gestantes nesse momento. Pimenta, pode ou não pode? Pode, tudo depende, como sempre, e tudo é dose dependente também, né? Você usa ali a pimentinha, a pimenta do reino nas preparações do dia a dia, não vai ter problema nenhum, até porque, né, em países que México, que comem tudo apimentado, né, não tem. Pois é. Tem as gestantes de lá, tem os Aham. bebês de lá que já consomem. Enfim, outra cultura, mas assim, não tem nenhum problema. Dá para consumir pimenta. Não vai fazer assim, não é o suplemento, né? Não nada Sim. concentrado. Então, em tempero ali não tem problema. Não tem problema. Eu penso muito na. E a questão associada à circulação, Mi? Tipo, a pimenta, a utilização pode prejudicar, porque a gente já sabe que essa circulação da gestante, ela já vai estar um pouco mais deficiente mesmo, né? Principalmente de membro inferior. Uhum. E aí, pode influenciar? Ou se você vê que está tendo um inchaço maior, tira da alimentação? Ou um pouco indiferente? Um pouco indiferente. Aí Indiferente. eu olharia mais para o sódio. Ah, Para os industrializados, né? Que a gente nem sabe interessante. que tem sódio. Então, mais para isso. Que daí isso, Eu pois acho que na nossa, assim, no nosso meio, nosso dia a dia, o que eu mais vejo é o exagero, o excesso de sódio, não sim, tanto de pimenta. não tanto da pimenta, né? É interessante. Então, boa dica. Deixa eu ver alguma Pode coisa. temperar bem a comida que Pode não tem ter, não problema. vai ter problema, né, Mi? Açafrão também, pode usar. Ah, e dentro desse tema também, eu fico pensando muito assim, você vê uma gestante, você já vê um desejo alimentar, né? Você já vê uns desejos meio estranhos, às vezes, não tão habituais, como, por exemplo, eu já vi gestante que teve vontade de comer tijolo, né? Então, isso, assim, tem alguma explicação, né, fisiológica? Como que é? Esses, vontade de comer barro, né? Isso. Pedra. E até criança também. Eu já Aham. tive esse conhecimento, mas com criança também. Então, qualquer um pode ter em qualquer momento da vida. O que isso pode refletir é deficiência de algum micronutriente. Ferro, por exemplo, zinco. Aí a gente vai fazer exames e ver como é que estão esses níveis da mãe. Sim. Ô, Mi, Porque o corpo, né, ele busca, aham, ele dá vontade do que a gente do tá, que ele do que a gente precisa. tá precisando. Então, às vezes, alguém que não está comendo tanto de algum alimento, feijão, por exemplo, na gestação quer comer feijão, vem aquela vontade de comer aquele alimento. Então, não só de coisas estranhas, que já é algo de deficiência Sim. mesmo. Mas quer muito aquele alimento é porque o teu corpo está buscando aquele nutriente. Isso é muito lindo, né? Que Eu acho legal, maravilhoso. guria. E até mesmo, e aqueles desejos assim, tenho vontade de chupar gelo, por exemplo. Isso tem alguma explicação ou né, esses desejos assim que a gestante tem vontade de comer manga 10 horas da noite? Pode também ser alguma deficiência Aham, que o corpo está buscando aquilo, mas assim, tô com vontade de comer algum alimento não tão nutritivo. aham. Talvez isso possa também estar demonstrando alguma carência emocional,
muita vontade de comer doce na Sim. gestação. Pode ser uma ansiedade ali que não está sendo bem tratada. Então, tudo que a gente demonstra com vontades, vamos olhar com mais, né, olhar ali, prestar atenção, porque pode estar nos dizendo alguma coisa. Então, avaliar o geral para ver se tem algo mesmo. Nossa, Mi, sensacional, assim, todas as suas explicações, o teu cuidado mesmo em pensar sobre aquela vida, né, que são 2 vidas. E puxando esse ponto 2 vidas, a gente até brinca, gestante come por 2 mesmo? Tem que comer por 2? Tem que comer para 2. Para 2, não por 2. Vamos mudar a frase. Para 2. Para 2. Exatamente. Então, pensar muito mais na qualidade do que quantidade. A gente não precisa de tanta comida a mais por conta da gestação. Na verdade, é muito pouco a mais que a gente precisa em termos calóricos mesmo. Quanto de caloria a mais? Depende de cada trimestre. Então, ali no final da gestação, em torno de 400 e alguma coisa, isso vai depender. Mas então é pouco. Sim. Vai se traduzir ali um pouquinho mais de proteína, né? Também um pouquinho de cada macronutriente ali para equilibrar. Mas a proteína é bem essencial também nesse final aí. Então é pouco, não é muito, não é para 2. Não é para 2, né? Quer dizer, não é por 2. Não é por 2, é para 2. É para 2, isso, perfeito. E Mi, eu gostaria, né, primeiramente, de agradecer por essa disponibilidade novamente, né? Porque eu espero que esse podcast chegue a muitas gestantes, porque justamente assim, às vezes nem todo mundo tem uma oportunidade de ter uma nutricionista. Então eu vejo como uma oportunidade de você estar levando esse conhecimento também a pessoas que às vezes não teriam condições, né, de ter esse acesso. Então eu acho que isso é sensacional, viu? Muito obrigada. E assim, qual frase você poderia, né, deixar para uma gestante nessa parte de alimentação, para que elas refletissem? Difícil uma frase única, né? Mas assim, eu acho que o atendimento à gestante, eu falo, minha consulta é de 1 hora, às vezes passa um pouquinho, e de comida mesmo, desses mitos assim, a gente fica o final da consulta, porque todo antes é como essa gestante está se sentindo, está dormindo bem, está fazendo atividade física. Eu acho que olhar para o todo, não só alimentação. Não vou puxar sardinha só para mim. Deveria fazer um marketing aqui. Vamos olhar para a equipe multi. Sim. Porque eu vejo que se eu orientar ali um cardápio, um plano alimentar bem lindo para ela, e ela não estiver fazendo atividade física, ela não estiver bem emocionalmente, ela não vai conseguir seguir aquelas orientações. Então, a gente precisa olhar para o todo. Um pré-natal nutricional, um pré-natal psicológico, se ela puder, tiver acesso a isso, seria essencial também. Então, olhar em todas as esferas para essa gestante. Muito bem, mas agora eu também quero que você faça, por favor, o seu marketing, porque as gestantes que se interessaram, como que elas conseguem entrar em contato, onde que você atende, pode falar um pouquinho para quem quiser. Então, quem quiser esse acompanhamento, né? Faço parte de 2 equipes maravilhosas, a Wave Medicina Fetal, que é onde fica meu consultório, é uma clínica de ecografias, de todo o atendimento para gestante. E a Alecrim Dourado Pediatria, que faz atendimento domiciliar. Então, atendo consultório, domicílio e online também. Ah, perfeito. Equipe, nós vamos deixar o Instagram. Perfeito, que daí a galera consegue ter esse acesso também mais fácil. Isso, pelo meu Instagram vai ter os caminhos. Muito bem. Muito obrigada novamente. Obrigada, Ali. Foi um prazer.